Olá, tudo bem? Como se resolve um problema jurídico? Que relação tem as indagações, as perguntas, com a solução de problemas? Qual a razão de procurar a solução nas perguntas? Iremos abordar nesse vídeo um método de resolução de problemas jurídicos. Processos visam solucionar assuntos jurídicos. Como se resolve um impasse jurídico? Como se localiza o cerne de um conflito dentro do processo? Existe um método de raciocínio jurídico onde utilizamos as questões jurídicas como objeto de investigação, com vistas a articular fatos e direitos que se relacionam com os fundamentos da sentença. Se fôssemos traduzir numa fórmula matemática, diríamos que questão jurídica, na forma de indagação intencional, é igual às questões fáticas e de direito e seus fundamentos, que são os elementos de sentença. Ou seja, a investigação acerca da questão jurídica prenuncia ou antecipa as questões fáticas e de direito constituintes da sentença. Costumo afirmar que petições bem feitas criam elementos de sentença. Petições harmônicas criam razões de decidir. Denomino petições bem feitas as que sintonizam com a questão jurídica central, o ponto nevrálgico do impasse. Dissertações constituídas pela articulação das questões jurídicas, ou seja, com método, incorpora a lógica do raciocínio jurídico utilizado na sentença. Quando um tribunal dá ganho de causa a um consumidor, ele o faz com base nos argumentos, razões e justificativas do advogado da parte vencedora. Então, as digitais do advogado seguem impregnadas na decisão do magistrado, justamente porque as razões de decidir foram antes incorporadas nos fundamentos da petição. Se isso aconteceu, significa que, além do advogado entender o que era essencial, o direito pendia a seu favor. Nesta apresentação, iremos trabalhar com o seguinte caso. Concessionária de energia elétrica realiza inspeção unilateral sem realização de perícia ou mediante perícia unilateral. Supostamente, constata a diferença de energia não faturada. Expede-se um TOI, termo de ocorrência de irregularidade, e com fundamento nesse TOI cobra o usuário e consumidor sob pena de suspensão do fornecimento de energia. Qual ou quais as possíveis questões jurídicas centrais que serão a base de ponderação da decisão judicial? Qual o cerne da questão que será objeto de julgamento? É a partir das questões jurídicas que iniciamos a elaboração da petição, seja petição inicial, contestação, réplica ou apelação. Mas o que é questão jurídica? Antes de responder, eu queria contar duas histórias no mínimo interessantes. Dois amigos estavam em Paris, chovia muito e eles estavam há 3 horas tentando pegar um táxi, quando um deles pensou: por que a gente não pode pegar uma carona com alguém e pagar como se fosse um táxi? Do outro lado do mundo, um grupo de pessoas passeava por São Francisco no momento em que se realizava uma conferência mundial, onde todos os hotéis da cidade estavam lotados. Um dos moradores, vendo aquela multidão de gente sem local para se hospedar, pensou: por que as pessoas não podem pagar para ficar lá em casa com a mesma facilidade com que ficam nos hotéis? E aí surgiram os aplicativos Uber e Airbnb. Para se resolver um problema, seja qual for o assunto, é necessário primeiro localizar o problema. Localiza-se um problema questionando, fazendo perguntas. Problema localizado, problema 50% resolvido. Depois pensamos em como se resolve esse problema. Nunca esqueçamos da frase de Albert Einstein: se eu tivesse 1 hora para resolver um problema e minha vida dependesse da solução, eu gastaria os primeiros 55 minutos determinando a pergunta certa a se fazer. E uma vez que eu soubesse a pergunta, eu poderia resolver o problema
em menos de 5 minutos. Bem, agora podemos responder. Questão jurídica é toda insurgência sobrevinda na tramitação processual, toda controvérsia que obrigue uma decisão judicial. É a controvérsia a ser necessariamente solucionada pelo magistrado, para, ao final, julgar procedente ou improcedente a demanda. Mas veja, pedido é pedido, questão jurídica é questão jurídica. Para que o juiz dê procedência ao pedido, antes é necessário que o juiz decida a questão jurídica envolvida no caso. Então, a primeira pergunta é: como localizamos as questões jurídicas de um processo? É através de uma indagação intencional. Uma pergunta a revela. Mas como eu as encontro compulsando o processo? Ela não está evidente muitas vezes nos autos. Há que se lançar mão de um ferramental cujo raciocínio articule a solução de problemas. É necessário seguir um método. O desenvolvimento e a articulação das questões jurídicas são o meio pelo qual o juiz raciocina com vistas à produção de decisão. Agora observe, isso é muito importante. A sentença do juiz registra o pensamento do juiz, ou seja, o raciocínio dele. O modo como o juiz desenvolve e registra o seu raciocínio é regulado pelo artigo 489, inciso 2 do CPC. Logo, o juiz necessariamente fará um raciocínio jurídico de ponderação de valores para aplicar a lei ao caso concreto. Essa ponderação é feita através de um raciocínio a partir de uma indagação intencional, que no presente caso podemos resumir. Qual a questão jurídica central do caso concreto? Qual o cerne da controvérsia que, decidida, levará à procedência ou improcedência do pedido? Vamos aos fatos. Imagine uma petição clara, objetiva e concisa. Autor é proprietário de imóvel vinculado à conta-contrato com a concessionária de energia elétrica, cujo valor de fatura de recuperação se questiona. Não há histórico de contas atrasadas ou não pagas. Concessionária de energia elétrica realizou inspeção unilateral sem perícia ou mediante perícia unilateral. Supostamente constatou diferença de energia não faturada. Expediu-se o TOI, termo de ocorrência de irregularidade, e com fundamento nesse TOI, cobra o usuário e consumidor sob pena de suspensão do fornecimento de energia. A fatura cobra o valor de R$ 32 mil por suposta diferença de energia não faturada, determinada fatura de recuperação de energia. Concomitantemente à cobrança, procedeu-se à suspensão do fornecimento de energia. Os pedidos dessa petição: gratuidade, tutela de urgência, citação, inversão do ônus, a procedência total para tornar definitiva a tutela provisória, que pediu o restabelecimento do fornecimento de energia sob pena de multa, a nulidade da cobrança dos R$ 32 mil, por ter sido o TOI fundamento exclusivo da cobrança e suspensão da energia. Pede danos morais pela acusação de furto de energia e constrangimento frente aos vizinhos. Custas honorários, protesto de provas. Quais os fundamentos dessa petição? Colegas, o fundamento de qualquer petição responde a uma indagação intencional. Responde às questões jurídicas centrais do caso concreto. Ou seja, responde às controvérsias. Não se esqueçam disso, as questões jurídicas expõem respostas obrigatórias que o juiz necessariamente deve sopesar antes de julgar os pedidos. Os fundamentos do advogado, por sua vez, inserem na petição, introjetam na petição as ferramentas que articulam a solução desses problemas. A rigor, os fundamentos introjetam o raciocínio necessário à procedência da sentença. Nesse caso, alega-se e fundamenta-se ilegalidade do corte de energia
baseada em inspeção unilateral com realização de perícia unilateral, citação de decisões judiciais pacificadas, indenização por dano moral em ré ipsa, presumido pelo corte de energia com base em perícia unilateral, somados ao constrangimento. Dever de reparar o dano, fundamenta-se a tutela de urgência, verossimilhança e perigo, fundamenta a inversão do ônus. Qual a questão jurídica envolvida nesse caso? Algum palpite? Questão jurídica é a controvérsia fundamentada, conforme demonstra o artigo 489, inciso 2 do CPC, exercida através das questões de fato e de direito, sobre as quais o juiz lança fundamentos ao decidir. Questão jurídica é a condição necessária, avaliada e calculada para que o juiz dê procedência ou improcedência à demanda, para que ele julgue o pedido. É a ponderação prévia, a solução prévia ao resultado de deferir ou não o pedido. Antes de responder qual a questão jurídica desse caso, vamos ver a contestação da concessionária. Eles alegam que as verificações são periódicas, fazem parte do serviço de verificação de irregularidades, para que haja sua devida sinalização. Que na verificação foi constatada irregularidade de desvio de carga antes do medidor. Portanto, não houve o registro correto do efetivo consumo de energia. Foi elaborado o TOI conforme determina a ANEEL. Afirma que a inspeção foi realizada na presença do consumidor. Alega que, aberto o processo administrativo, foi oportunizado o contraditório e ampla defesa. A fatura de recuperação do consumo busca recuperar financeiramente o prejuízo. Não é penalidade ao consumidor. Alega também que não cabe ao judiciário intervir na esfera administrativa de forma a substituir critérios de arbitramento de consumo. Será? E pede a improcedência. Então, objetivamente respondendo, uma das maneiras de você localizar a questão jurídica do caso concreto é analisando e confrontando a petição inicial e a contestação. Esse confronto vai extrair não só as questões jurídicas, mas as questões controvertidas e as incontroversas. Noutra oportunidade, faremos vídeos falando sobre cada uma delas. Logo, essa articulação irá possibilitar a análise do raciocínio lógico e a coerência da ponderação com o fim de responder uma pergunta intencional. A resposta será a própria fundamentação da petição, que irá desembocar ou na procedência ou na improcedência da demanda. Finalmente, qual a questão jurídica central desse caso concreto? Qual a base de ponderação da decisão judicial? Qual o cerne da questão que será objeto de julgamento? O termo de ocorrência de irregularidade, o TOI, é fundamento regular para a cobrança de fatura de recuperação de energia e motivo legal para a suspensão do fornecimento do serviço essencial? O TOI, com prova apurada unilateralmente, é suficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de energia? O juiz, para dar procedência ou improcedência a essa demanda, para julgar os pedidos da petição, necessariamente deverá responder essa questão, pois do confronto entre petição inicial e contestação surge o ponto nuclear da controvérsia. O raciocínio em torno da questão jurídica é revelador da controvérsia. Nesse caso, é com base no TOI que a concessionária cobra o consumidor e o ameaça de suspensão do fornecimento de energia. Portanto, a controvérsia situa-se em torno do TOI. É sobre a existência dele, sobre a legalidade dele que se irá concluir se o autor tem ou não razão em seu pleito. Então, é necessário passar pela questão jurídica antes de chegar a conhecer o pedido principal. Isso porque o raciocínio em torno das questões jurídicas, pelo magistrado, é condição para a prolação da sentença de mérito.
inclusive é requisito, um dos do requisito e elementos da sentença, segundo o artigo 489, inciso 2. Pergunta-se: o TOI é fundamento regular? O TOI é suficiente? Se a resposta for afirmativa, ou seja, se o TOI for fundamento regular e suficiente, a ação do consumidor será julgada improcedente. Se a resposta for negativa, ou seja, se o TOI não for fundamento nem regular nem suficiente, a ação do consumidor será julgada procedente. Uma outra maneira de você localizar a controvérsia jurídica é lendo e analisando jurisprudências consolidadas sobre o tema. Nesse caso, a questão jurídica é vertida através da análise do tema, não do caso concreto. Em uma outra oportunidade, falaremos sobre o método de leitura de decisões judiciais, baseado na análise das questões jurídicas pelo tema escolhido. Por agora, veremos quais são as questões jurídicas solucionadas neste julgado. Quais as questões jurídicas solucionadas pelo tribunal? E aqui é necessário ressaltar uma diferenciação. Nos processos em fase de conhecimento, falamos que é necessário localizar as questões jurídicas envolvidas através de uma confrontação entre a petição inicial e a contestação. Na jurisprudência, a leitura é um pouco diferente, pois você localizará as questões jurídicas que já foram solucionadas. Enquanto na petição inicial, os fundamentos e o pedido sugerem uma solução à questão jurídica do caso concreto, por sua vez, na análise da jurisprudência, observamos a solução do tema. A leitura da jurisprudência passa pela análise da articulação da solução, introjetada na sentença, ou seja, a análise do pensamento do juiz registrado na decisão. Na decisão judicial, você vai encontrar as questões de fato e as questões de direito fundamentadas e a questão jurídica solucionada. Vejamos alguns desses didáticos registros elencados no acórdão. Primeiro, que os critérios elencados na resolução da ANEEL não foram atendidos em sua integralidade, quando, primeiro, não se oportuniza a participação e o acompanhamento do consumidor na realização da perícia técnica. O procedimento administrativo que não oportuniza a participação e o acompanhamento do consumidor fere de morte os princípios do contraditório e da ampla defesa. Há flagrante desrespeito ao regramento da resolução da ANEEL quando não se cuida de notificar regularmente a parte adversa sobre o procedimento administrativo movido em seu desfavor. É insuficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Por fim, o tribunal julgou que o recurso especial não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, fazendo incidir a súmula 83. Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Portanto, as questões jurídicas como objeto de investigação é o método de raciocínio jurídico utilizado para articulação de fatos e fundamentos relacionados aos elementos de sentença, justamente para viabilizar a introjeção desses elementos de sentença na elaboração das peças processuais. Agora, qual a joia desse julgado? Na fundamentação do egrégio STJ, decorreu a seguinte assertiva. Ademais, prudente destacar que, ao prolatar a sentença impugnada, a magistrada de primeiro grau pontuou que o procedimento realizado, que constatou a falha no medidor, não foi baseado em prova unilateral da concessionária, uma vez que o Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Estado
emitiu laudo sobre o medidor da unidade consumidora e atestou que estava reprovado. Conclusão: se outro órgão não vinculado à concessionária realizar a perícia, ao mesmo tempo em que o consumidor seja devidamente notificado para exercer contraditória e ampla defesa, poderá haver cobrança desta energia não faturada. Chegamos ao fim. Eu espero que você tenha entendido que não se faz uma petição sem aprender antes a elaborar sentenças. Aprender a elaborar sentenças é a base do meu método de estudo. Somente assim é possível incorporar um raciocínio jurídico convincente, capaz de elevar a procedência dos seus pedidos. Um abraço a todos e espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para o seu desenvolvimento. Até a próxima!